Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Comparisons. Prep Stuff. Correto. Hoje temos os comparativos. Vamos ver aqueles de igualdade, superioridade, superlativo e também aqueles irregulares, que aparecem tantas vezes incomodando alguns e chateando outros. Mas vamos ver com muito cuidado para que você aprenda, para que você consolide de uma vez por todas, super amigo, super amiga. Mas, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Espero que goste do vídeo, espero que goste do canal. E se gostar, siga a dica, faça parte, se inscreva. Vamos iniciar hoje com os comparativos de igualdade. Então, nós temos aqueles comparativos que servem para formas afirmativas e para formas negativas. Cada um deles é de um jeito diferente. Vamos ver com muito cuidado, com muita atenção, grandes garotos, grandes garotas. Vamos lá. Comparativo de igualdade. Temos lá as mais adjetivo mais as. Podem ser adjetivos curtos como tall, rich, podem ser longos como intelligent, careful. Não importa o tamanho do adjetivo, você vai para formas afirmativas colocar o as antes e o as depois, ficando assim como no exemplo aqui embaixo. Paul is as tall as John. Paul é tão alto quanto John. Paul is as rich as John. Paul é tão rico quanto John. Paul is as intelligent as John. Paul é tão inteligente quanto John. Paul is as careful as John. Paul é tão cuidadoso quanto John. Então, não importa se são curtos como tall, como rich, como short, ou se são longos como complicated, intelligent, careful e assim por diante. Você vai seguir esta mesma regra para sentenças afirmativas. E as negativas? Para sentenças negativas, super. Para sentenças negativas também não importa o tamanho do adjetivo. Pode ser um adjetivo mais curto como tall, como rich, como short, como fat, como thin, ou alguma coisa mais longa como intelligent, complicated, difficult, careful e assim por diante. Você vai seguir aquela linha, colocar so na frente e as posteriormente, ficando assim, so tall as, tão alto quanto, para formas negativas. So rich as, tão rico quanto, para formas negativas. So intelligent as, tão inteligente quanto, para formas negativas. E concluindo, so careful as, tão cuidadoso quanto, para formas negativas, ficando da seguinte forma no completo aqui ao lado. Paul isn't so tall as John. Paul não é tão alto quanto John. Paul isn't so rich as John. Paul não é tão rico quanto John. Paul isn't so intelligent as John. Paul não é tão inteligente quanto John. E Paul isn't so careful as John. Paul não é tão cuidadoso quanto John. E vale a pena citar um detalhezinho, uma observação bem interessante. Na forma coloquial, as pessoas têm usado também as e as para forma negativa, mas em vestibulares, em concursos, no inglês gramatical, naquele by the book, use sempre. Para formas afirmativas, as e as. Para formas negativas, so e as. Perfeito? Vamos adiante? Daí nós temos comparativo de superioridade. Comparativo de superioridade para adjetivos com até 2 sílabas. Para adjetivos com até 2 sílabas, nós temos como regra geral pegar o adjetivo, colocar um ER e mais o than. Ficando da seguinte forma, dá uma olhadinha aqui ao lado. Tall, alto, ficaria taller than, mais alto que. Rich, rico, ficaria richer than, mais rico que. Old, velho, ficaria older than, mais velho que. Então, aqueles adjetivos com até 2 sílabas, ou seja, aqueles curtinhos, tem como regra geral apenas colocar o ER mais o than. Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Super amigo, super amiga. Que mais? Aí temos adjetivos ainda curtos, até 2 sílabas, mas estes com uma característica diferente. Esses estão terminados em E. Olha só,
wide, largo, true, verdadeiro e fine, bom. Então vejam esses três terminados em E até 2 sílabas, bem curtinhos. Como é que faremos? Super. Vamos apenas acrescentar o R. Não há necessidade de colocar ER. O E já está lá, está bem evidenciado ali. Então você coloca apenas o R e o damn, que significa que, comparando duas coisas, duas pessoas, duas formas quaisquer. Então temos lá mais largo que, wider than. Mais verdadeiro que, truer than. Melhor que, finer than. Os três terminados em E, coloquei apenas o R e mais o than. Repetindo, wider than, truer than e finer than. Super. Temos aqueles adjetivos ainda até 2 sílabas, aqueles curtinhos, mas esses terminam em Y e antes do Y eles têm uma consoante. Então, para aqueles terminados em Y precedidos de consoante, que tem uma consoante antes do Y, como vou fazer o comparativo de superioridade? Super, nós vamos fazer o seguinte, vamos retirar o Y e no lugar vamos colocar IER e mais do tradicional damn. Então temos aqui como exemplos easy, fácil, dirty, sujo, funny, engraçado, dry, seco, todos eles terminados em Y. Terminados em Y e precedidos, por exemplo, easy do S, dirty do T, funny do N e dry do R. Então, retiramos os Ys e no lugar colocamos IER mais o damn, ficando easier than, mais fácil que, dirtier than, mais sujo que, funnier than, mais engraçado que, e drier than, mais seco que. Bem fácil, bem simples, bem tranquilo, super amigo, super amiga. Adjetivos terminados em Y, mas desta vez precedidos de vogal. Precedidos de vogal. Nós vamos ter o quê? Vamos ter ali gay, que é alegre. Vamos ter ali gray, que é grisalho. E vamos ter ali key, que é chave ou importante. É claro que key como chave é um substantivo, mas aqui está se referindo àquele elemento chave, aquele elemento importante, aquele elemento necessário para qualquer projeto. É verdade, existe super. Então, para esses 3 exemplos de adjetivos curtos, até 2 sílabas, tá? Terminados em Y precedidos de vogal, nós simplesmente vamos colocar o ER mais o than, não vai ser retirado o Y. Então, para dizer mais alegre que, ficaria gayer than. Para dizer mais grisalho que, grayer than. E para dizer mais importante, mais necessário que, keyer than. Apenas uma observação. Nós temos ali ao lado, estão vendo? Ok. Se tudo está ok, tudo está fantasticamente bem. E para dizer que está mais ok, apesar de terminar em Y com vogal antes, existe uma situação à parte aí. Nós apenas colocamos o more na frente, ficando more ok. Não vamos dizer por aí okayer, tá? Apenas more ok. Adjetivos terminados em consoante, vogal, consoante. Então, para aqueles adjetivos até 2 sílabas, os curtinhos, aqueles que estamos vendo no momento, terminados em consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar a consoante final, vamos colocar o ER mais o than. Temos ali 3 exemplos bem bacanas. Então, temos o hot, H-O-T. Temos o fat, F-A-T. Temos o fin, H-I-N. Os 3 terminados em consoante, vogal, consoante. Vamos dobrar a consoante final e vamos colocar o than como de praxe. Ficando mais quente de hotter than. Mais gordo que fatter than. E mais magro que thinner than. Então dobramos cuidadosamente aquela consoante final, colocamos o R mais o than. Repito, hotter than, mais quente que, fatter than, mais gordo que, e thinner than, mais magro que. Perceberam? Bem simples, bem fácil. Não vale nem para terminados em Y, nem em W. Para isto tem outras situações. Adjetivos longos.
mais de 2 sílabas. Aqueles mais compridinhos já tem uma outra regra, já tem uma outra apresentação. Por exemplo, intelligent, por exemplo, complicated, por exemplo, satisfied, por exemplo, expensive. Os 4 estão aqui. Eles têm mais de 2 sílabas, são longos, então simplesmente colocamos o more na frente e o than depois, ficando da seguinte maneira, super. More intelligent than, mais inteligente que. More complicated than, mais complicado que. More satisfied than, mais satisfeito que. More expensive than, mais caro que. Bem simples, bem fácil, bem tranquilo, super amigo, super amiga. Então, para os curtinhos, tem aquelas regras que vimos até agora. E para os mais longos, acabamos de apresentar o more na frente e o than depois. Sem problemas, repetimos. More intelligent than, mais inteligente que. More complicated than, mais complicado que. More satisfied than, mais satisfeito que. E more expensive than, mais caro que. Grandes garotos, grandes garotas. Comparativo de inferioridade. Grande, comparativo de inferioridade, serve para os curtos e para os longos. Podem ser até 2 sílabas, como tall, como rich, e podem ser com mais de 2 sílabas ou mais longos, como intelligent, como comfortable, sem problemas nenhum. Você vai colocar na frente less e vai colocar depois o than, ficando assim: less tall than, menos alto que. Less rich than, menos rico que. Less intelligent than, menos inteligente que. Less comfortable than, menos confortável que. Que mais? Vamos lá. Drills. Número 1. Temos 2 drills hoje. O número 1 se referindo aos comparativos de igualdade e superioridade. E o drills 2 que vai ser somente para os superlativos e irregulares. Mas vamos aos nossos drills de hoje. O número 1. Complete the sentence using the correct form of the comparative of equality, dos comparativos de igualdade. Nós temos lá, my brother is, my sister. Letra B, her mother is, Beth. Na letra C, Paul is, Henry. Na letra D, Tim is, his cousin. Na letra E, Sam is, Nigel. Comparando duas pessoas, super. Comparando duas pessoas podem ser coisas também. Comparativo de igualdade de formas afirmativas. Nós lembramos perfeitamente. Como é que é tão esperto quanto? As smart as. Tão linda quanto? As beautiful as. Tão cuidadoso quanto? As careful as. Tão descuidado quanto? As careless as. Tão calmo quanto? As calm as. Então a situação é bem bacana, bem legal. Nós simplesmente super colocamos o as na frente e o as atrás. Pelo seguinte, nós temos ali comparativo de igualdade para sentenças afirmativas. Bem simples, bem tranquilo. My brother is as smart as my sister. Her mother is as beautiful as Beth. Paul is as careful as Henry. Tim is as careless as his cousin. E Sam is as calm as Nigel. Comparando igualmente os dois, formas afirmativas. Daí temos aqueles para formas negativas, em que você lembra, tenho certeza que você lembra, colocamos so na frente e o as depois, ficando assim, não tão feliz quanto. Isn't so happy as. Então colocamos o so antes e o as depois. Então temos ali, Billy isn't, Harold isn't, Johnny isn't, Sylvia isn't e Meg isn't. Todos eles negativos. Sendo todos eles negativos, como é que vai ser? Não é tão feliz quanto. Repetindo, super. So happy as. Como é que vai ser? Não é tão alegre quanto. So glad as. Não é tão talentoso quanto. So talented as. Não está tão interessado quanto. So interested as. Não é tão feio quanto. So ugly as. Então a situação é bem simples, bem fácil. Para formas negativas, colocou o so aqui e o as lá.
Pronto, resolveu. Sejam adjetivos curtos ou longos, tanto para formas afirmativas como para formas negativas. Billy isn't so happy as I. Harold isn't so glad as Edward. John isn't so talented as Albert. Sylvia isn't so interested as Robert. Meg isn't so ugly as Paola. 3. Preencha as lacunas com o comparativo de superioridade dos adjetivos em brackets. Agora, superioridade. Vamos comparar duas pessoas, vamos comparar duas coisas, dois animais, dizendo que um é mais que o outro. Mas nesse exercício veremos apenas aqueles com até duas sílabas. Depois, num outro exercício, aqueles mais longos. Mas para aqueles até duas sílabas, temos aquelas regrinhas específicas que vimos com tanto carinho, com tanto cuidado, super amigo, super amiga. No primeiro estou vendo ali fat, consoante, vogal, consoante. No seguinte, eu estou vendo ali sweet, normal. No terceiro estou vendo big, consoante, vogal, consoante novamente. No D, estou vendo funny, terminou em Y, tem consoante antes. E no último, estou vendo ali gray, cinza, que vai terminar em Y com vogal antes. Então, nós temos cada adjetivo acompanhado da sua regrinha específica que acabamos de ver lá no início. John was fatter, mais gordo que os outros. Dobrei o T mais ER. O damn já deixei ali para economizar grafite. Orange ice cream is sweeter, mais doce que apple ice cream, do que sorvete de maçã. Your hands are bigger than hers. Suas mãos são maiores que as dela. This film is funnier than the play. Este filme é mais engraçado que a peça. My hair is grayer than yours. Meu cabelo é mais grisalho que o seu. O gray pode ser cinza e pode ser grisalho também, dependendo do contexto. Então, no primeiro, dobrei o T, coloquei ER. No segundo, apenas ER, porque é um adjetivo normal, comum, até duas sílabas. Que mais? No terceiro, consoante, vogal, consoante, dobrei o G novamente. No quarto, terminou em Y, tem consoante antes, tirei o Y, coloquei IR. E no quinto, Y com vogal antes, apenas ER. No quarto, preencha as lacunas com o comparativo de superioridade dos adjetivos em brackets. Agora anote os adjetivos. Curious, ele é longo. Expensive, ele é longo. Difficult, ele é longo. Comfortable, ele é longo. Sensitive, ele é longo. Para aqueles longos, nós vamos ter um outro procedimento. Vamos colocar more na frente e o them depois. Só que o them já está ali nos exercícios, para que tudo fique rápido, fácil, tranquilo. Então vamos colocar apenas o more mais o adjetivo. Como é que é mais curioso? More curious. Como é que é mais caro? More expensive. Como é que é mais difícil? More difficult. Como é que é mais confortável? More comfortable. Como é que é mais sensível? More sensitive. Então a situação é bem simples. Colocamos more na frente e para aqueles além de duas sílabas, com mais de duas sílabas, que são longos, simplesmente fazemos esse procedimento que está para lá de ótimo. Letra A. Sue was more curious than James. Letra B. I received a book more expensive than this one. Na C. Physics is more difficult than chemistry. My teacher's house was more comfortable than mine. E na E. Peter is more sensitive than the other boys. Mais sensível que os outros garotos. Bem fácil, bem tranquilo. Superlativo de superioridade. Agora não vamos mais comparar dois. Vamos dizer que apenas um é o mais de todos. E como é que fazemos isso? Bem simples, bem tranquilo. Adjetivos com até duas sílabas. Com adjetivos até duas sílabas para superlativos super. É bem simples, bem tranquilo. Você vai simplesmente colocar o artigo definido, o a, os as, na frente do adjetivo. E atrás, ou seja, do outro lado, você vai colocar EST. Isso para adjetivos com até duas sílabas para aqueles mais curtos. Muito parecido com aquele R que nós vimos lá nos comparativos. Então nós temos ali tall,
alto. Temos ali rich, rico. Temos ali old, velho. Como faremos? Como faremos? Bem simples, super. Para dizer o mais alto de todos, não estou comparando um com o outro, não estou comparando dois, estou dizendo apenas que um é o mais alto de todos. Coloco o artigo, mais o adjetivo, mais est, ficando the tallest. O mais rico de todos, the richest. O mais velho de todos, the oldest. Adjetivos terminados em E. Para adjetivos terminados em E, colocamos o artigo, mais o adjetivo, mais apenas ST. Mas por que apenas ST? Super, já termina em E. Não precisa colocar mais uma vez o E. Colocamos apenas o ST. Temos ali wide, largo, true, verdadeiro e fine, bom. Para dizer o mais largo de todos, colocamos o artigo na frente e depois, do outro lado, EST. Mas só que o E já está lá, então simplesmente o ST é acrescentado. Que mais? True, verdadeiro. Colocamos o artigo na frente e mais o ST do outro lado. Fine, colocamos o artigo na frente e mais o ST ao final, ficando the widest, o mais largo de todos. Não estou comparando dois, estou dizendo que um é o mais de todos. The truest, o mais verdadeiro de todos. E the finest, o melhor de todos. Adjetivos terminados em Y. Adjetivos terminados em Y precedidos de consoante. Simplesmente, super, fazemos o seguinte. Nós retiramos o Y e colocamos IE ST, não esquecendo, é claro, de colocarmos o artigo na frente. Tendo lá easy, Y com o S antes. Dirty, Y com o T antes. Funny, Y com o N antes. E dry, Y com o R antes. Simplesmente vamos tirar esses Y e vamos colocar IEST, não esquecendo, é claro, do artigo definido de na frente. Ficando o mais fácil de todos, the easiest. O mais sujo de todos, the dirtiest. O mais engraçado de todos, the funniest. O mais seco de todos, the driest. Que mais, super? Há adjetivos terminados em Y, desta vez precedidos de vogal. Temos ali aqueles mesmos três que usamos lá nos comparativos. Gay, alegre, gray, grisalho e key, que vai ser importante ou necessário. Então, gay termina em Y e tem a vogal A antes. Gray termina em Y e tem a vogal E antes. Key termina em Y e tem a vogal E antes. Para esses que terminam em Y e têm vogais até 2 sílabas, vamos colocar apenas EST. Nós não vamos tirar o Y, vamos deixar o Y ali sossegado. Vamos apenas colocar o EST, não esquecendo, sempre não esquecendo do artigo definido na frente. O mais alegre de todos, the gayest. O mais grisalho de todos, the grayest. O mais importante de todos, the keyest. Mas se é o mais ok de todos, não esqueçam, vejam aqui embaixo, the most ok. Não vamos colocar EST aí. Adjetivos terminados em consoante, vogal, consoante. Até 2 sílabas, segue a linha, segue a regra. Vamos dobrar a consoante final e colocarmos EST. Claro, sempre com o artigo definido na frente. Temos ali hot, consoante H, vogal O, consoante T. Temos ali fat, consoante F, vogal A, consoante T. Temos ali fan, consoante H, vogal I, consoante N. Então, para esses três, sempre inicialmente colocamos o artigo definido, o A, os As na frente, mais o EST nos fundos. Que mais? Dobramos a consoante final. O mais importante, dobrar a consoante final. Então, the hottest, o mais quente de todos. The fattest, o mais gordo de todos. The thinnest, o mais magro de todos. Vejam, observem, 2 T's no hottest, 2 T's no fattest e 2 N's no thinnest. Adjetivos longos. Para os longos, nós não vamos alterar o adjetivo. Vamos deixar eles lá longos como nasceram. Intelligent,
complicated, satisfied, expensive. Só que vamos colocar aquele the most ali bem bacaninha. The most intelligent, o mais inteligente. The most complicated, o mais complicado. The most satisfied, o mais satisfeito. The most expensive, o mais caro. Simples assim. Just like that. Superlativo de inferioridade. Qual que é o menos de todos? Qual que é o menos de todos? Vamos ver qual é o menos de todos e como vamos expressar isso na forma escrita. E também oral super. Adjetivos curtos e longos podem ser para tall, rich e longos, intelligent, comfortable. Superlativo de inferioridade, nós apenas acrescentamos na frente the least, que seria o menos, e o adjetivo em si. Longo ou curto. Pode ser tall, pode ser rich, pode ser intelligent e pode ser comfortable. Mas o the least vai estar para todos, independente do tamanho. The least tall, o menos alto. The least rich, o menos rico. The least intelligent, o menos inteligente. The least comfortable, o menos confortável. Super amigo, super amiga. Formas irregulares. Muitas dificuldades algumas pessoas têm. Vamos esclarecer todas elas, deixar tudo muito claro com relação às formas irregulares, irregular forms. Olha lá, temos ali good, que significa bom. E como é que é melhor que? Gooder? Não, super. Não existe gooder. Melhor que? Better than. E o melhor de todos? The best. Depois temos bad, mal. Como é que é pior que? Better than? Não, super. Não existe esse better than com 2 Ds ou sem 2 Ds. Existe apenas worse than com E, ou seja, pior que. E o pior de todos, the worst, com o ST no final. Far, longe. Farther than, mais distante que. The farthest, o mais distante de todos. For, adicional. Se eu tirar aquele than dali, apenas further, pode ser simplesmente mais distante, como pode ser extra ou adicional. Por exemplo, mais detalhes, detalhes extras, further details. Mais palavras, palavras extras, further words. Mais ajuda, ajuda extra, further help e assim por diante. Então pode significar extra ou adicional e pode ser mais distante que, mas lá para os lados da Bretanha, onde os romanos estiveram lá por 400 anos e deixaram essa beleza do latim, da língua inglesa, para que possamos compreender melhor hoje. Então nós temos ali far adicional, mais distante que, further than, o mais distante de todos, the furthest. Old velho. Older than, mais velho que. The oldest, o mais velho de todos. Old velho, elder, geralmente o mais velho entre 2 membros de uma mesma família. E eldest, o mais velho entre vários membros de uma mesma família. Que mais, super? Drills 2. Agora vamos ver os exercícios, os treinamentos para, sim, super, superlativos e irregulares. Vamos lá? Completa as sentenças com a forma correta do superlativo de superioridade. Definitely, definitivamente, she is the woman. Tem que ser a mulher mais. Não estou comparando uma mulher com a outra. Estou dizendo que uma única mulher é a mais de todas. Então, como é que ficaria a mais ocupada de todas? Busy, terminou em Y, tem consoante antes? Busiest. Que mais? Fat, gordo. Dobramos o T e colocamos EST, já que termina em consoante, vogal, consoante. Como é que é o mais gordo de todos? Fattest. Strong, forte, é um normal. É um normal. Simplesmente colocamos EST. The strongest, o mais forte. Wide, largo, terminou em E, apenas o ST. Não precisa colocar EST, já tem o E ali. Coloque apenas o ST, então fica widest. Pretty, bonito, bonita, ou uma intensidade qualquer, um ênfase qualquer, vai ser como? Tiramos aquele Y e colocamos IST, porque terminou em Y e tem consoante T antes, ficando the prettiest girl. Entendeu? Então, voltando à frase A. Definitely, she is the busiest woman in town. Ela é a mulher mais ocupada na cidade.
Among all the boys at the party, he was the fattest of all. Ele é o mais gordo de todos. Peter was the strongest boy of all. O mais forte de todos. That street is the widest of the city. É a mais larga da cidade. Anne is the prettiest girl. É a garota mais bonita. E os longos? Estão lembrados? Os longos, eles ficam quietinhos. Você não mexe neles, apenas acrescenta na frente the most. Como, por exemplo, o mais difícil, the most difficult. O mais confortável, the most comfortable. O mais complicado, the most complicated. O mais inteligente, the most intelligent. O mais gostoso, the most tasteful. Então, sempre colocamos the most na frente. The subject, este assunto, is the most difficult of all. É o mais difícil de todos. That couch was the most comfortable. É o mais confortável. Bring me the most complicated exercise. O exercício mais complicado de todos. He is the most intelligent person. É a pessoa mais inteligente de todas. The tea is the most tasteful. É o mais gostoso. Grandes amigos, grandes amigas. Fill in the blanks. Ou seja, preencha as lacunas. Com better, relacionado a good. Worse, relacionado a bad. Best, relacionado a good. E worst, relacionado a bad. No primeiro, a companhia produz o café do mundo. Olha aquele artigo ali, olha aquele artigo ali. Está dizendo o melhor café do mundo. Para good, the best coffee in the world. LA, Los Angeles, no verão é melhor que Boston no inverno. Note aquele damn, note aquele damn. Aquele damn ali deixa claro que é comparativo, está comparando dois. Está comparando dois para good, vai ser better than. Copper, cobre, é um melhor condutor que outros metais. Better, comparando dois. Esse jornal é terrível, é o pior jornal da cidade. Worst. Número 4. Fill in the blanks with further, lá de UK, farther, from USA, e farthest, também from USA. E veja que a coisa está bem tranquila, bem completa. Na letra A, tem lá uma marca, UK, eles querem a moda deles. Na letra B tem USA, eles querem a moda americana. Na letra E tem USA, eles também querem a moda americana. Vamos ver como fica cada situação de cada região. I'm free to fly. Sou livre para voar. Mais distante que o sol, dude. Lá na forma britânica ficaria further com U. Sam lives. Ele mora o mais distante de todos. Mais para United States. Farthest. She got. Ela conseguiu. Ela teve. Informações extras semana passada. Informações extras, você vai tirar aquele them da forma britânica e vai ficar apenas further. She shouldn't have. Ela não deveria ter further illusions. Mais ilusões sobre ele. My teacher lives farther than my brother. Mora mais distante que meu irmão. Bem tranquilo, bem fácil. Tests. A forma como vai aparecer em concursos, vestibulares e assim por diante. Vamos lá? Apenas 4, mas bem precisos para que você tenha uma ideia exata. O FPR Paraná. Check the right alternative. Mary is her brother, but her feet are... Super. Você vai pausar, vai fazer e vai voltar. Mas agora, pause. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi este aqui? É mais baixa que meu irmão dela. But her feet are bigger. Os pés são maiores. Unisa São Paulo. The alternative that completes the sentence below. A alternativa que completa a sentença abaixo. We live, we live in Osasco. Pause, faça e volte.
Mas agora, pause. Voltou, super? Qual que você decidiu? Qual que você escolheu? Por acaso foi este aqui? Farther than? Moramos mais longe que você. Moramos em Osasco. Congrats. O FPR novamente. Choose the alternative that completes correctly the sentence below. Do you think the play was than the film? Você acha que a peça era que o filme? Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Pior que a peça? Comparativo. Bad. PUC-Camp, São Paulo. Assinale a letra correspondente à alternativa que precede corretamente a lacuna da frase apresentada. Um diálogo entre Mr. Smith e Mr. Johnson. Mr. Smith começa assim: I'm sorry, Mr. Johnson. I believe the candidate you sent us will not suit our purpose. We need somebody than he. Mr. Johnson responde: In that case, I would suggest Miss Carey. She is definitely the person in our group. O que vai no de cima, o que vai no de baixo. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? É mais esperto e mais inteligente. Perfeito. The end. Como nos filmes, acabou. Mas super amigo, super amiga, parabéns por estar aqui. E você que está assistindo pela primeira vez o vídeo, conhecendo agora o canal, gostou? Que bom, super! Então, siga a dica, seja um dos nossos, se inscreva. E vocês que já estão conosco há um bom tempo, já conhecem o procedimento. Sempre aqui ao lado deixo 4 dicas legais para vocês darem prosseguimento aos esquemas, tá? Sempre é muito bom estar com vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Bye bye!